Você fazia ideia de que Peaky Blinders, agora um programa de televisão de sucesso, pode ser uma história fictícia do submundo de Birmingham, mas é baseada na existência real de uma gangue com o mesmo nome que nasceu em Midlands no final do século XIX. Mas qual a história real por trás dessa gangue? Ficou curioso? Então, conheça agora os verdadeiros Peaky Blinders. Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva. Afinal, isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, então, vamos lá! Peaky Blinders, como eram conhecidos, tornou-se um nome infame, embora suas origens exatas permaneçam um mistério. Alguns acreditam que se originou da prática bárbara de costurar lâminas de barbear na ponta de seus gorros, embora essa possa ser uma teoria mais fantasiosa, já que outros sugerem que o item de luxo de uma lâmina de barbear descartável não teria sido comum na época. Outra teoria é que o nome Peaky Blinders deriva do uso do boné para disfarçar seus rostos para que suas vítimas não pudessem identificá-los com certeza. A infâmia do grupo e seu nome distinto podem também ser vindo da gíria local da época, usando blind, ou cego em português, como uma descrição para alguém que não tem uma aparência particularmente marcante. De onde quer que o nome tenha vindo, ele pegou e se tornaria um homônimo para gangues muito depois do fim dos Peaky Blinders. As origens dessa gangue e de outras semelhantes a ela vieram das más condições de vida e das dificuldades econômicas que dominaram a Inglaterra industrial durante o final do século XIX e início do século XX. A pobreza foi a principal causa para a formação de gangues, que começou com meninos que começaram a roubar carteiras como forma de ganhar dinheiro. As favelas da Grã-Bretanha, particularmente em Midlands e no norte da Inglaterra, enfrentaram privação e pobreza em grande escala. Para meninos e homens que não trabalhavam e com poucas perspectivas de emprego, furtos, assaltos e atos criminosos tornaram-se um modo de vida. Na grande e florescente cidade industrial de Birmingham, os batedores de carteira se tornaram comuns nas ruas, onde uma violenta cultura jovem estava começando a emergir. A privação econômica levou à atividade criminosa, mas esses jovens criminosos rapidamente usaram métodos extremamente violentos, que incluíam agredir suas vítimas e, em alguns casos, esfaquear ou estrangular. Os homens destituídos de direitos nas favelas de Birmingham estavam formando uma cultura própria separada. Era violenta, criminosa e organizada. Peaky Blinders emergiu da área de Small Heath, em Birmingham, com as primeiras atividades relatadas detalhadas em um jornal em março de 1890 que descreveu o ataque brutal a um homem por uma gangue conhecida como Peaky Blinders. O grupo já ganhava fama por sua violência e brutalidade no mundo do crime e fazia questão de ter suas atividades registradas nos jornais nacionais. No final dos anos 1800, essas gangues eram compostas por homens de várias idades, variando de 12 a 30 anos. Não demorou muito para que os grupos se organizassem por meio de hierarquias informais. Alguns dos membros se tornariam muito poderosos. Por exemplo, Thomas Gilbert, que ficou conhecido como Kevin Mooney, que foi considerado se não o mais proeminente membro dos Peaky Blinders. À medida que a cultura de gangues juvenis começou a dominar as ruas de Birmingham, áreas inteiras caíram sob o controle dos grupos com grilhagem de terras, uma fonte comum de rivalidade entre gangues. Mooney foi um grande instigador dessas atividades e logo os Peaky Blinders se tornaram uma entidade singular,
operando em áreas e comunidades pobres em Birmingham. A região de Cheapside e Small Heath era um alvo principal e envolvia a competição de outros gangsters conhecidos como Cheapside Sluggers, que estavam ansiosos para colocar as mãos na área. Esse grupo específico já havia ganhado notoriedade por suas atividades de luta de rua em alguns dos bairros mais pobres. Como principais rivais, as batalhas pós-código tornaram-se comuns, uma forma de discernir o poder e o controle em certos locais, ao mesmo tempo que afirmam os limites territoriais ditados e compreendidos pelo ponto fraco do criminoso da cidade. Um dos principais fatores que precipitaram sua ascensão ao poder foi que muitas figuras importantes nos negócios, na lei e em outros lugares estavam em suas folhas de pagamento. Ou seja, eram subornados pelos criminosos, o que permitia um crescente desprezo pela criminalidade que eles sabiam que dificilmente seriam punidos. Em 1899, houve tentativas de controlar a atividade da gangue instalando um grupo policial irlandês em Birmingham, a fim de obter maiores níveis de aplicação da lei na área. Essa tentativa, entretanto, teve vida curta, considerando a cultura mais ampla de corrupção dentro da própria força policial. Os Peaky Blinders, sabendo que o suborno compraria o silêncio, continuaram suas atividades relativamente desimpedidos, enquanto a eficácia da polícia diminuiu consideravelmente. A violência e o suborno permitiram aos Peaky Blinders um enorme controle da área. Economicamente, politicamente e socialmente, os Peaky Blinders deram as cartas e ditaram as decisões. Culturalmente, eles estavam dominando a cena. Como um grupo, os Peaky Blinders entraram na esfera da cultura popular não apenas por meio de suas transações criminosas, mas também por meio de seu notável estilo e senso de moda. Os membros do grupo adotaram um estilo característico que incluía um boné achatado, em grande parte considerado a origem do seu nome, botas de couro, coletes, jaquetas personalizadas e lenços de seda. A gangue criminosa adquiriu uniforme e também hierarquia. Esse estilo distinto foi eficaz em muitos aspectos. Em primeiro lugar, chamou muita atenção e os separou de outros gangsters. Em segundo lugar, as roupas demonstravam poder, riqueza e luxo, inacessíveis para outras pessoas ao seu redor. Isso se estendeu aos membros da família da gangue, incluindo esposas e namoradas que podiam pagar por roupas caras em comparação com as suas contrapartes. Finalmente, as roupas luxuosas eram uma provocação contra a polícia, que poderia identificá-los facilmente, mas permaneceu relativamente impotente diante do poder da gangue. A gangue conseguiu controlar Birmingham e exercer sua vontade por quase 20 anos, em um dos maiores empreendimentos criminosos do século XIX. Como parte de sua expansão, eles ampliaram seu portfólio criminal para incluir contrabando, roubo, suborno, formação de esquemas de proteção, fraude e também sequestro. Embora participassem de uma série de atividades, sua especialidade permaneceu no crime local de rua, como roubos e agressões. Alguns dos indivíduos mais conhecidos incluem Harry Flowers, também conhecido como Baby-Faced Harry ou Harry Cara de Bebê, que foi preso por roubo em outubro de 1904. Outros membros capturados na mesma época incluem Stephen McNichol e Ernest Haynes. Embora, para eles, a punição tenha durado apenas um mês e então eles voltaram para a rua. Os registros policiais de Midlands mostram uma série de prisões por atividades que vão desde assalto, roubo e, no caso de David Taylor,
porte de armas de fogo aos 13 anos. A aplicação da lei achou difícil manter o controle das atividades em expansão e dos diferentes membros do grupo. O grupo atingiu o auge de suas atividades no início do século XX, após dominar a cena do crime em Birmingham por vários anos. Eles logo chamaram alguma atenção indesejada dos Birmingham Boys. A expansão do território dos Peaky Blinders, especialmente em pistas de corrida, levou a uma escalada de violência que foi recebida com fúria por gangsters rivais. Posteriormente, as famílias dos membros mudaram-se do centro de Birmingham e de suas ruas, optando por viver no campo, favoravelmente distante da principal fonte de violência. Com o tempo, os Peaky Blinders foram usurpados por outra gangue com fortes afiliações, afirmando seu controle político e cultural em Midlands. Os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber, tomariam seu lugar e dominariam a cena do crime até que eles também fossem derrotados por outra rivalidade, a Gangue Sabine, que assumiu o controle na década de 1930. A notoriedade e o estilo da gangue deram a eles muita atenção. Sua capacidade de exercer controle, desrespeitar a lei e exibir seus ganhos continua sendo um fenômeno cultural e histórico que ainda chama a atenção hoje. Enquanto o poder dos Peaky Blinders enfraqueceu com o tempo, sua história vive marcada até hoje na história e na cultura pop. E aí, já conhecia a história dos verdadeiros Peaky Blinders? O que achou da série da Netflix? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários qual próximo tema você gostaria de saber mais. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.